Olá, irmãos. Um bom dia a todos aqueles que estão no Senhor. Que Deus abra os ouvidos para ouvirmos palavras, muitas das vezes, de complexidade imensa e de uma compreensão dificultada pela linha de raciocínio que a gente já traz ao ouvir aquilo que deveria nos edificar, nos salvar, nos modificar a estarmos em melhores condições diante do nosso Deus. Nos áudios abaixo vou falar sobre a nossa saúde e o quanto ela é importante para estarmos postos e disponíveis para o nosso Senhor nos usar em sua obra. Afinal, nós somos o corpo do Senhor Jesus aqui na terra, sua representatividade. Então, eu vou falar de saúde e doença aqui no meio cristão. Já falei um tempo atrás sobre o pecado ser uma causa de enfermidades, mas tem muito mais que o Senhor tem a nos ensinar em águas mais profundas, aonde iremos. Há aproximadamente 12 anos atrás, eu me encontrei com uma série de enfermidades, dificultando meu aparelho digestivo, tendo assim uma série de dificuldades na absorção de nutrientes essenciais para que eu estivesse disposto e apto a realizar as minhas tarefas diárias. Diminuindo assim o meu ritmo, sentindo dores de cabeça, pressão alta, uma série de problemas, estando eu ainda na casa dos 20 e poucos anos. Crente no Senhor, eu comecei a questionar e a perguntar ao Pai referente a isso. Muitas dúvidas surgiam, como surgem hoje na cabeça de cada crente quando ele se depara com uma doença. E eu, então, fazia o meu dever de casa. A primeira coisa que o Senhor me falou foi quando eu vi um irmão chegar de muleta na congregação, isso há muitos anos atrás, 16, 17 anos, quase uns 18 anos, e esse irmão havia perdido um pé, e eu tomei um susto muito grande, porque eu conhecia ele, normal, e do dia para a noite ele teve a perna amputada, e eu fiquei um tempo sem vê-lo, porque ele estava hospitalizado, e teve um infarto. E ele, então, tinha uma alimentação bem complexa, ou melhor, bem simples, tornando a saúde dele bem complexa de cuidar. E o Senhor, na hora, falou a mim, se eu não parasse de me alimentar como eu me alimentava, eu teria sérios problemas. Eu ouvi aquilo, mas segui a minha vida normalmente, né? Aquilo lá me causou um impacto emocional, mas eu segui. Até num determinado momento, onde eu já estava fora do sistema religioso e com a comunhão mais estreitada no Senhor, eu decidi então atentar para a minha alimentação. Eu vou pincelar aqui e eu vou falar das nossas duas alimentações, a natural e a espiritual, e como elas estão tão interligadas que fica quase impossível separá-las. Para aqueles que amam a palavra de Deus, serão alguns minutos, talvez uma hora, pouco mais, pouco menos, de grande refrigério e alívio. Uma soma de nutrientes que irá gerar uma disposição e uma energia para tomar decisões que talvez estão difíceis de tomar. Então vamos à palavra do nosso Deus. Vocês viram vários ingredientes no leite: estabilizantes, trisfosfato de sódio, difosfato de sódico
INS 450I, monofásico, monossódico, INS 339, citrato de sódio, INS 331. Eu estou lendo o que está escrito no rótulo de uma embalagem de leite, porque o caminho para a nossa comunhão com o Senhor, ele é estreito e difícil. E as pessoas pensam que é só comer. O mesmo ocorre com a palavra do nosso Pai. As pessoas pensam que é só ler a Bíblia ou ouvir algum sermão. Mas nós temos que dissecar os nutrientes incutidos ali na palavra do nosso Pai. Então eu comecei uma batalha árdua contra mim mesmo, contra a minha carne, cuidando do templo do Espírito Santo, porque eu vejo que os irmãos, eles cuidam bem do seu carro, do seu computador, do seu celular. Eles conhecem a marca que eles usam, eles conhecem o modelo. Eu não sei o modelo do meu celular. Eu não sei o modelo nem do carro que eu uso. Sei só a marca. Não entendo nada de carro, de celular, de computador. Mas eu vejo um conhecimento específico e um cuidado tão, abre aspas, até bonito e admirável, fecha aspas. Mas não se percebe esse mesmo cuidado com o templo do Senhor, que é o nosso corpo. Não se percebe. O irmão não sabe nada sobre o seu corpo, o seu funcionamento, como ele funciona, como ele pode ser utilizado, otimizado, quais os horários ele está com mais energia, menos energia, o que está matando o templo do Espírito Santo, o que está lhe dando vida, não sabe nada. Espiritualmente também. Muitos de nós, irmãos, não sabemos nada sobre a nossa vida espiritual, o que está nos matando, o que é alimento e o que é veneno. Bom, primeira coisa que eu cortei, então, parafraseando aqui, a vida natural com o espiritual, foi o refrigerante e o açúcar de modo geral. Depois eu cortei a farinha, que são os dois principais venenos na saúde humana. Mas além desse veneno que é a farinha e o açúcar branco, e a farinha branca de trigo, que impermeabiliza o estômago, impedindo que ele absorva os nutrientes, o estômago não, o intestino, perdão, nós temos outros venenos incutidos em alguns alimentos. Então, eu percebi que não bastava eu eliminar alguns alimentos, como farinha e açúcar, eu precisava também descobrir o que continha em outros alimentos que eu poderia comer, como beber leite. Mas alguns dizem que leite faz mal, outros dizem que leite faz bem, falando da cadeia médica, dos nutricionistas, dos especialistas em alimentação. Eu não posso agora entrar nesse assunto porque nós entraríamos em Romanos, capítulo de número 14, aonde as escrituras dizem, uns têm fé de comer de tudo, outros têm fé de comer só legumes. Então, adentrando ao que é natural, criado por Deus, como leite, carne, proteínas de origem animal, vegetais, não podemos aqui discutir o que faz bem ou faz mal. Isso é pessoal da fé e da consciência que cada um tem diante do Senhor. Romanos capítulo 14 vai explicar isso de uma forma tão adequada, gerando paz aos corações de qualquer irmão duvidoso nessa questão. Mas agora eu não falo aqui do leite com caseína tipo 1 ou caseína tipo 2, da vaca holandesa que teve uma adulteração genética. Por isso esse leite sim faz mal, automaticamente é a vaca que mais produz e é esse leite que vai estar no mercado. Não vou adentrar aqui a esses assuntos. Expliquei o porquê, está relacionado a Romanos capítulo 14. Mas eu vou entrar aqui nos assuntos da manipulação humana dentro dos nossos alimentos, referente aos nossos alimentos. Do Mamon, o espírito desse mundo, Satanás, que controla os corações humanos pelo instrumento da divindade dele personificada
num material ou numa matéria que é o Deus, que é o dinheiro, mamon. O amor nos corações da humanidade está no dinheiro, que é o instrumento de Satanás para atrair os corações. E por dinheiro, as indústrias do gênero alimentício, elas vão fazer de tudo para ganhar rios de dinheiro, independente dos meios obscuros que irão usar. Então aqui nós encontramos o leite, um alimento bom para a saúde, talvez não para algum irmão, tudo bem, como eu disse, não adentraremos aqui neste mérito. Individualmente, qualquer dúvida, consulte Romanos, capítulo de número 14. Mas sim, eu posso dizer para os irmãos que estão em paz com isso, podem beber leite. Porém, esse ingrediente aqui, nessa caixa de leite, ele já não é mais leite, ele é um veneno. Se você pegar o veneno para rato, 98% é fubá, farinha, e 2% é o produto adicionado. Porém, o rato comendo 98% da farinha, ele vai morrer. Então aqui você está ingerindo disódico, INS 45, isso aqui parece sigla da NASA, lá do FBI, sei lá o quê. INS 450I, INSS até os pagamentos da aposentadoria, né, pessoal? Né, irmãos? Citrato de sódio. Então, olha quanto produto. Se você pegar as embalagens de pães integrais, de biscoitos, de massa, basicamente a maior parte da comida industrializada vai estar acrescentado a ela venenos como esse, para estimular um sabor viciante, para que você consuma mais. Então, um tempo atrás surgiu no meio da medicina e popularizou a ideia de que você tem que comer 3 vezes por dia para estar saudável. Bom, discordando de alguns nutricionistas e estudiosos da medicina aqui no grupo, isso não é verdade. Seu corpo não foi projetado para isso, comer de 3 em 3 horas, perdão. Eu acho que eu falei 3 vezes ao dia, né? Mas eu quis dizer 3 em 3 horas. E isso popularizou porque há uma parceria entre as indústrias do gênero alimentício, a mídia e as indústrias farmacêuticas para viciar a pessoa em comer, automaticamente gerar alergias, refluxos, gastrites, etc., com esses produtos químicos no alimento e gerar uma economia para a indústria farmacêutica. Bom, o mesmo ocorre com a palavra de Deus. Quando você recebe o leite puro da vaca, você está bebendo cálcio, proteína animal, de alto valor biológico, inclusive. E quando você recebe o leite da indústria, você está bebendo todos esses venenos. O mesmo ocorre com a palavra de Deus. Quando você recebe ela pura, você está bebendo leite puro com todos os seus nutrientes, se você é criança. Se você é adulto, você está comendo alimento sólido. Porém, quando você recebe a palavra de Deus da indústria da fé, ela está contaminada com avareza, que é o amor ao dinheiro, com sensualidade, aonde as escrituras são usadas para permitir que você tenha relações sexuais de forma ilícita, está contaminada com uma série de prazeres carnais que vão destruir a sua comunhão com Deus, gerando aí uma série de problemas. Mas eu vou estar aqui pincelando a vida prática com a realidade do nosso alimento, seja esse espiritual ou seja esse natural para o nosso corpo físico ou o nosso corpo espiritual, para que os exemplos práticos possam ajudar os irmãos a escolher as suas ações, os seus passos de como selecionar um alimento natural e um alimento espiritual para o seu vigor e saúde. Mudando a minha alimentação, eu passei a ter uma saúde e sem nenhum medicamento eu eliminei todas as doenças que eu tinha. Todas, sem nenhum medicamento. E nesse processo eu conheci a Daiane, minha esposa, que veio há um mês depois, talvez, pouco menos, pouco mais, não lembro, perder a vesícula,
ficar internada 15 dias. E a gente passou por um processo onde eu ensinei ela a se alimentar como eu. Por 7, 8 anos, ninguém pegou sequer gripe. As crianças, uma saúde impecável, inverno, nada de corrimento de nariz, nada de gripe, nada de vírus. Não que não se pegue, mas a imunidade é superior, então não se pega os sintomas, mas não vou entrar aqui nesses termos mais técnicos e específicos. A Milena, ela tomava leite em caixinha porque gostava, e eu dizia que o leite era o mesmo gosto. E ela dizia que não, que em caixinha era mais saudável, né? Mais gostoso. Claro que é uma criança, mas você vê que o teu cérebro, ele prefere sacrificar todos os órgãos do teu corpo para satisfazer a língua, o prazer. Então é esse sentimento de prazer que vai ser o árbitro. Então, eu vou repetir para que se entenda bem. É esse sentimento de prazer que vai ser o árbitro do julgamento das nossas ações. Esse sentimento de prazer vai determinar o que é amor. Por exemplo, a criança pede um doce, esse sentimento de prazer determina que encher a criança de chocolates e doces, etc., gerando posteriormente uma série de doenças, ou seja, assassinando o próprio filho aos poucos por em prestações, né? E não de uma vez, com um tiro na cabeça ou algo assim. Mas é esse sentimento de prazer que vai, de forma irracional, se alegrar com o sorriso do filho ali, porque ele está se matando ali, com todos os ingredientes que eu citei. Então nós temos que romper esse sentimento de prazer. O nosso corpo, no que diz respeito ao prazer, ele está adulterado. Tudo que é referente ao prazer busca a morte, a separação do nosso Deus. Então, o conceito de amar, vindo do nosso cérebro, relacionado às sensações que impulsionam o cérebro a decidir o que é bom ou ruim, o que é amor ou não é, está contaminado pelo pecado de Adão. Então, tudo que nós buscarmos referente a amar a nós mesmos, a amar os nossos filhos, a amar a Deus, está contaminado. Nós precisamos, por alimentos sólidos, oriundos da palavra de Deus, pelo Espírito Santo, nos descontaminar. O prazer, ele vai contrariar a realidade. Há prazeres que Deus criou, como desfrutar de uma fruta, de um alimento saudável, de uma carne, como desfrutar da relação sexual com a esposa, com o marido, como desfrutar de uma conversa, de um abraço. Os prazeres criados por Deus, eles são sem contraindicação. Eles só fazem o bem, tanto ao nosso espírito quanto ao nosso corpo. Bom, Romanos capítulo 12, verso 1. Romanos capítulo 12, verso 1. As Escrituras dizem: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de nosso Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Veja, se o meu paladar, se o meu tato, se a minha visão pede algo que é contrário, rogo-vos que vos ofereçam em sacrifício vivo. Que sacrifício um irmão está tendo diante do seu computador, olhando uma série na Netflix? Nenhum, somente prazer. Que sacrifício uma criança está tendo comendo chocolate, açúcar, rapadura, refrigerante? Nenhum, somente prazer. Porém, o seu corpo está sendo agredido, está sendo surrado, atacado de várias formas, ele está lutando dentro dele, tentando se defender. Chega um momento que as barreiras de defesa não conseguem mais comportar o numeroso exército que o ataca. Então, o que está escrito em 1 Romanos 12, 1? Portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus que vos ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, racionalmente, eu tenho que pensar se o que eu estou fazendo vai apenas me gerar prazer ou vai me edificar na fé ou na saúde física.
vai matar o meu filho, porque eu dei um celular para ele, eu não estou monitorando o que ele está assistindo. Ele botou uma coisa, abre aspas, inocente para assistir a mídia de Satanás ali no YouTube, redes sociais, etc. Induziu ali uma sensualidade, alguma coisa. Já passou sujeira diante das vistas de uma criança, a quem nós não a protegemos. Voltando a Milena, então. Eu peguei o leite normal de vaca, abri a caixinha, botei o leite fora e botei o leite normal dentro da caixinha. Ela foi na geladeira, tomou o leite. Quando ela terminou de tomar o copo, eu perguntei: está bom o leite? Ela: está bom. E eu disse para ela que aquele leite era de vaca, não era veneno, não era leite em caixinha. Ela não acreditou e deu risada. Eu simplesmente filmei a situação, obviamente, e mostrei para ela. Desde então, ela toma leite de vaca e não leite em caixinha. Mas eu vou botar um parênteses aqui na nossa vida, referente ao alimento natural, a comida. Tomamos uma mudança brusca e decidimos nos dedicar, abre aspas aqui, 100% à palavra de Deus. Isso requer mudanças tremendas, né? Agora, final de semana, eu recebi uma oferta de trabalho de 2 dias a 3 de serviço, no valor de R$ 4.000, 4.500, na verdade. Mas eu tinha um compromisso na Assembleia com os irmãos, então eu optei em abrir mão desse serviço, sendo que a gente mora numa casa de 5,40 por 5,40, sem área, sem lavanderia, sem nada. E precisamos ampliar um pouquinho, porque são 4 pessoas na casa. Mas eu já tinha esse compromisso com a palavra de Deus e os irmãos, o qual, depois da Assembleia, ainda ficamos até 2 da madrugada, eu acho. E depois mais um tempo em oração individualmente ainda, porque o Senhor ali muito falou conosco. Bom, mas essa mudança toda, ela gerou uma dificuldade nos cuidados alimentares, físicos, naturais, comida, que nós tínhamos, e consequentemente uma saúde inviolável, não ficávamos doentes. Não conseguimos, pela localização em que moramos, comprar frutas, embora seja numa chácara. Aqui a gente está construindo tudo, né? Para futuramente, o Senhor Jesus não voltando até lá, ser autossustentável, em parte pelo menos. E na ausência de frutas e na dificuldade de logística nos primeiros meses aqui, a gente veio para cá em dezembro, acabou que a família me convencendo ali. Eu, na vontade permissiva, permiti que eles se alimentassem comendo pão, até leite em caixinha. É um parênteses que foi aberto aqui na nossa vida. Chegando na casa dos irmãos muito hospitaleiros, dele refri e refrigerante, veneno. O refri foi 100% proibido, mas pastel, salgadinhos, fritura e tudo que mata, né? E acabou que a Lorena deu uma adoecida, né? A menor. Pegou uma gripe muito forte por baixar a imunidade, foi dormir com nós. A Daiane, por sua vez, dormindo de madrugada e logística e alimentação. Ontem ela baixou no posto sem nem conseguir caminhar. Ficou muito mal da saúde, né? Muito mal mesmo. E eu estou aproveitando o ensejo, o ocorrido prático, para fazer uma alusão do quão os nossos irmãos estão mortos em seus pecados e ofensas contra o nosso Deus, abastecidos de todo o veneno que eu citei acima. Esse veneno, esses estabilizantes, aqui diz ingredientes, leite integral, estabilizantes. Esses estabilizantes nada mais são do que as redes sociais, os entretenimentos que os irmãos buscam para estabilizar as suas emoções, não dadas a um sacrifício, a uma renúncia. 1 Coríntios, capítulo de número 13, diz: o amor é sofredor. Se não há sofrimento, não há amor. Há só sentimentos mentirosos, prazerosos e egoístas, travestidos de amor. Pegaram o nome amor
e tiraram do seu original, não fizeram, não transladaram corretamente, né? E colocaram em tudo que é prazer egoísta que o homem tem diante dos seus olhos, nutrindo tudo que os olhos pedem, tudo que o tato, as mãos pedem, tudo que o paladar pede, e assim também estão de forma dupla contaminados, seja pelo alimento físico e adoecidos, irmãos que não conseguem mais pegar um ônibus porque estão com 180, 200 quilos. Eu encontrei um irmão com 230 quilos. Isso é muito triste, irmãos. Eu vou aqui falar no idioma de Paulo, na linguagem do apóstolo Paulo, e não vou meter aqui na linguagem moderna. Eu não sei fazer essa tradução da Bíblia, mas o nome da vida prática desse irmão é glutonaria. Isso é um pecado para a morte. Para a morte. Isto é um pecado para a morte. E a morte está à porta. Embora seja a morte física, não a morte espiritual, porque o salvo não perde a sua salvação, ela é imerecida. Oh, meus irmãos, que forma poderia o Espírito se expressar para que os ouvidos se abram e passamos a ouvir o nosso Deus? Qual a língua que o Espírito Santo deve usar para falar aos nossos corações a realidade a qual vive a igreja do Senhor Jesus? Bom, muitas hoje. Dúvidas e muitas doenças espirituais surgem. Práticas que os irmãos têm, que não precisaria ter. Práticas que não se tem, que deveria se ter, dado a série de veneno contida nas escrituras sagradas, na criação dos filhos, no relacionamento do esposo com a esposa, da esposa com o esposo, no relacionamento dos irmãos na assembleia, na reunião dos santos, em nome do Senhor Jesus. Então vamos começar a falar dos venenos adicionados à palavra de Deus, que adoece uma doença muito mais perigosa do que a doença física. O corpo está com a sua data de validade marcada, ele vai terminar, ele vai morrer, ao pó ele voltará, de qualquer forma. Então, sim, devemos cuidar do templo do Espírito Santo. E se eu tive todo esse cuidado, e eu já chamei a atenção da minha família e tirei eles da minha vontade permissiva, domingo agora, todas as crianças comendo pastel, refrigerante, foram oferecer para minha filha, eu de longe falei assim, Lorena, não pode comer. Os irmãos me olharam, né? Mas os irmãos são maduros e não discutem. Como diz Romanos, capítulo de número 14. Não discutem a comunhão por fé, por questão de comida e alimentos, porque o Senhor recebeu a ambos. O Senhor recebe o irmão que não se cuida, que come igual um animal. É que se bem que o animal ele tem o cuidado. Se você olhar o cão ele cuida do que ele come na natureza, né? Os nossos domésticos também. E ele, quando ele está ruim do estômago, do seu trato digestivo, ele vai lá e come grama, porque a grama ela não é digerível no estômago dos carnívoros, seja um carnívoro originário ou seja um carnívoro oportunista. Devido às suas camadas, como a celulose, por exemplo. Por isso que animais como os bois, o gado, os ruminantes, as vacas, eles possuem 3 estômagos para digerir ali os nutrientes do pasto, né? E o cão come aquele pasto porque ele não vai ser digerido, então ele vai ter que ser devolvido ou regurgitando ou defecando e vai sair ali aquilo que está incomodando, né? E muitas das vezes nós nem os nossos instintos nós não seguimos de preservação. Irmãos, há uma necessidade de colocarmos os joelhos no chão, a cara no chão e começarmos a orar e chorar e clamar ao Senhor que nos ajude a nos cuidar, nos ajude a zelar por aquilo que o Senhor morreu lá na cruz para salvar, que é o nosso espírito.
Eu estou usando aqui o cuidado com o corpo como uma alusão, um apontamento, uma sombra a algo maior. Porque, de qualquer forma, um corpo novo e eterno que não adoece, nós já temos, né? Bom, eu coloquei aqui a caixa de leite, né? Mas nas escrituras também há uma série de estabilizantes. Se trata de sódio, aumentar o sabor, a conservação, etc. Criar uma imagem. Eu não consigo achar a palavra, que quando a gente está no deserto tem uma miragem ali. Mirabolante, não sei se seria a palavra certa, né? Mas esses acréscimos à palavra de Deus servem para instigar os nossos sentidos e as nossas decisões serem naturais e não espirituais. E há muitos acréscimos na palavra de Deus. Muitos venenos na palavra, fazendo com que o nosso sistema digestivo espiritual não tenha um resultado adequado e a nossa vida espiritual não seja frutífera e saudável, equilibrada, racional. E vamos lá, então, para alguns venenos, algumas práticas. Bom, a primeira prática acrescentada à palavra de Deus é a perca da certeza da salvação. Então, Satanás, ele incutiu, ele adicionou nas escrituras esse veneno. Temos difosfato, disódico, INS40I e tantos outros aqui no leite, né? Um alimento principal ali para a criança. E nós também temos para as crianças, que são aqueles que nascem de novo, João capítulo 3, verso 3. É necessário nascer de novo para receber a vida eterna. E nós temos acrescentado ao leite da palavra a perda da salvação. Se você pecar, você perde a salvação. Se você pedir perdão, você ela ganha de novo. Próximo pecado, perdeu a salvação. Se não der tempo de pedir perdão, você vai para o inferno. Então, no início da palavra de Deus para a salvação, nós temos esse primeiro assombro, que é esse veneno acrescentado à palavra, que faz com que os irmãos vivam em temor de Deus e não em amor de Deus. Nas cartas da unção, nós temos a perfeição de um homem e de uma mulher que foram bem alimentados desde o início, desde o leite até as primeiras pitadas, as primeiras doses de alimento sólido. E este irmão e esta irmã bem alimentados, eles chegaram no auge da maturidade espiritual. E o auge da maturidade espiritual está descrito em 1 João 4,18. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo o medo. O auge da maturidade espiritual é o perfeito e verdadeiro amor. Muito se fala do amor de Deus. Ajuda a pessoa, faz obras, é carinhoso, abraça, beija, isso tudo é afeto, tudo sentimentos naturais. O perfeito amor tem essas características na sua base, mas é inicial, é pequeno. Não estou achando aqui como expressar. O perfeito amor, a maturidade do amor transcende tudo isso. E pouco, quase nada tem a ver com esses afetos naturais. A cadela que lambe os filhotes, está fazendo um carinho, a galinha que abraça com as asas os pintos, e inclusive morre queimada ali pelos seus pintos, seus filhotes, além. Mas eu não vou adentrar aqui sobre a perfeição do amor. Mas quando se está no perfeito amor, uma das características é lançar fora todo medo. E existem muitas outras características do perfeito amor. Mas para chegarmos ao perfeito amor de Deus, é necessário uma alimentação adequada. Eu estudei o meu sangue. Qual é o tipo sanguíneo que eu tenho? O que o meu sangue precisa? Quais são os alimentos? Para que eu gozasse de uma saúde melhor. Eu estudei esse carro, essa caixa, esse corpo que é a casa onde o meu espírito habita por enquanto até o corpo novo. Muito mais, irmãos, eu quero o alimento sólido.
sem veneno humano para me enganar e me aprisionar, me deixar com medo. Então, o primeiro veneno que Satanás ele acrescentou às escrituras é a perda da salvação. Um crente que foi salvo, nasceu de novo, ele pode perder a salvação segundo essa má doutrina, esse veneno acrescentado ali. Depois nós vamos ter a divisão do corpo. O Senhor Jesus diz: todo aquele que se reunir em meu nome, ali no meio eu estarei, falando da sua igreja, em Mateus 16, 18. Aonde ela é futura, ela não existia ainda, né? Ela ainda não existia. Mas eu não vou adentrar aqui nesse tema. E ali iniciou-se entre os irmãos de Corinto a divisão, aonde os meus sentimentos vão determinar com quem eu ande no Senhor. Ah, não gostei desse irmão aqui, ele fala muito duro. Então, não tem outro irmão para me seguir, então eu vou formar outro grupo aqui. 1 Coríntios, capítulo 3, se não me engano, Paulo ele vai exortar, porque uns dizem eu sou de Paulo, uns de Apolo, uns de Pedro. Por acaso está Cristo dividido? Então o irmão ele vai formar ali um grupo, posteriormente vai botar um nome, uma placa nesse grupo, e os irmãos começaram a se reunir sobre diversos nomes, que são mais importantes que o nome do Senhor Jesus, inclusive. Aonde, quando a palavra ela é mencionada nas escrituras para uma prática errada, o irmão, dentro do nome que ele está, seja a igreja quadrangular, assembleia, universal, adventista do sétimo dia, ele simplesmente vai dizer para a palavra de Deus: eu ainda não tive essa revelação. Ou eu não interpreto assim. Não é assim que a minha igreja ensina. Eu não sabia que alguém entre nós morreu pela humanidade fundando a igreja. Eu achei que a igreja era do Senhor Jesus. Mas os irmãos, movidos pelos seus sentimentos, pelos venenos acrescidos, vão fundar as suas reuniões em seu próprio nome e vão buscar os nomes que mais lhe agrada, que agrada a sua carne. Então aqui eu já passei 2 venenos acrescentados. Primeiro, a perda da salvação. Segundo, eu buscar seguir um nome que agrada a minha carne. Esse veneno cria certas estabilidades falsas emocionais. É um estabilizante. É um conservante de emoções que deveriam ser sacrificadas, surradas, para que a vontade do Pai fosse feita. É algo enganoso e destrutivo. Nós vamos ter muitos venenos acrescentados às escrituras, como a ressurreição dos mortos não se dá, nós vamos viver no céu em espírito, não em carne e osso. Uma série de venenos aí, a prática de rituais e leis judaicas da Torá, se não da Torá da Nevenim, se não da Ketuvim, e vão buscar ali as suas divisões. Os saduceus, eles acreditavam que não havia ressurreição dos mortos. Morreu, acaba tudo. Já os fariseus criam na ressurreição dos mortos. O povo de Deus, o primeiro povo, que é os judeus, estavam divididos, criaram grupos para si, os samaritanos, e nós vamos ver uma lista enorme de grupos carnais que dividiu a palavra de Deus. Uns seguiam mais a Torá, outros seguiam mais a Nevim, outros seguiam mais a Ketuvim, e eles iam ali separando as escrituras conforme o seu agrado. Hoje, a igreja salva pelo sangue do Senhor Jesus faz a mesma coisa. Alguns irmãos seguem apenas os evangelhos, outros seguem apenas algumas cartas do apóstolo Paulo e rejeitam outras. Venenos acrescentados às escrituras.
para mim ter uma saúde inviolável, aonde vírus algum poderá batê-la, porque os anticorpos são muitos para defendê-la, é necessário que eu venha tirar todos os venenos acrescentados à palavra de Deus. Além de comê-la diariamente, de me alimentar dela diariamente, eu preciso limpá-la, tornando ela, abre aspas aqui, orgânica, sem agrotóxicos, fecha aspas aqui, né? Ou parênteses, desculpa a minha dificuldade na fala de maneira adequada e correta. Mas creio que, pelo Espírito, que ele se faz bem claro e bem compreendido entre os irmãos. Irmãos, que esse exemplo prático na minha própria vida, na minha própria família, possa servir de exemplo para os irmãos e possa ajudar algum que está desejoso de adentrar as profundezas das Escrituras, tirando todo o veneno humano nela acrescentado, inclusive o próprio veneno, as próprias vontades, para chegarmos à maturidade espiritual, onde o amor lançará fora todo medo, verdadeiro amor, onde andaremos em plenitude de espírito, em saúde de espírito, diante do nosso Deus.